Muito bem, estamos de volta aqui, hematologia básica. Nós vamos agora para o nosso quinto módulo. Vamos lá, agora a gente já entendeu ali as origens, né? A gente já falou sobre hematopoese, leucopoese, já falamos sobre os linfócitos, células de defesa, mas tem mais coisas aqui. Uma delas é a gente estudar a citologia das hemácias. A gente vai chamar de citologia hematológica, vamos dizer assim, tá certo? Vamos pensar o seguinte: como que a hematopoese diferencia o processo? Você já sabe que lá nós temos a célula tronco, hematopoética, que tem a capacidade ali de multipotência, autorrenovação, capacidade de gerar cópias delas mesmas, né? Ou capacidade de se diferenciar em outras células, tá certo? Dando origem ali, principalmente às linhagens mieloide e linfóide, né? Que dentro da mieloide a gente viu lá que tem aqueles 4 campos que dão origem, inclusive, finalmente, às plaquetas, às hemácias e as células de defesas, excetuando os linfócitos, que estão na origem linfóide. Muito bem. Então, esse processo aí, né, nós vamos ter envolvimento ali de citocinas, fatores de crescimento hematopoéticos, né, trombopoetina, nós vamos ter a eritropoetina, vamos ter esses nomezinhos aparecendo aí, que são facilitadores, como atuando como hormônios aqui que facilitariam a criação, né, geração, tá? E a gente viu que muitas vezes na série eritrocitária, o que acontece? Lá nas hemácias, lá na linhagem mieloide, nós vamos ter lá, né, os proeritroblastos, os reticulócitos, né? Tem o ortocromático e tal, reticulócito. Aí a gente vai chegar nas hemácias finalmente. Isso a gente vai entender como série eritrocitária, ou seja, os glóbulos vermelhos vão ser células muito abundantes, vão desempenhar papel importante. Quando a gente tem as hemácias, ou seja, um eritrócito maduro, ele tem aquele formatozinho de um disco côncavo, certo? E vai ter essa característica meio arredondada ali, não tem núcleo, não tem organela, não tem nada disso, tá? Porque ele precisa receber hemoglobina dentro, para fazer o transporte de oxigênio, tá certo? Então, por isso que ele precisa de espaço, por isso que ele perde todo o núcleo, para ele poder concentrar uma globina, uma proteína grande, tá? E quando a gente tem anormalidades nesta fase, né, ou seja, no eritrócito, que não vou chamar de mais, não chamamos de células, né, mas quando eu tenho anormalidade, o paciente vai apresentar anormalidade nesta estrutura, certo? Chamada eritrócito, a gente vai poder observar o seguinte: nós podemos ter ali situações como anemias, policitemias, né, ou eritrocitoses, que são patologias específicas. Vamos pensar o seguinte: se eu tenho alteração no fator, por exemplo, da hemoglobina, eu vou ter anemias, tá certo? Então, fatores ali como concentração de hemoglobina ou hematócrito, certo? Ou com o próprio quantitativo de eritrócitos no componente do sangue, o paciente vai ter anemia. Então, eu consigo detectar isso lá pelo componente sanguíneo, tá? Pelo quantitativo ou pela visualização da baixa da hemoglobina dentro dos eritrócitos, tá certo? Isso vai diferenciar como? Principalmente por cor, né? Quantidade, tamanhos desse eritrócito. Tem um paciente que tem déficit ali de formação lá na origem, né? Como vitamina B12, folatos, né? Aí a gente começa a classificar as anemias, que o foco vai ser na parte clínica, né? Mas eu só estou mostrando para vocês, dando uma ideia aqui, de que a gente consegue detectar as anemias por aí, tá certo? Já é um caminho, tá? Então, quando a gente vê também algumas doenças genéticas, eritrocitoses, né, diminuição, ou formatos como anemia falciforme, ou seja, esse eritrócito, essa hemácia, ela tem um formato diferente. Ela não comporta totalmente uma hemoglobina como uma hemácia normal. Então tem diferença na formação desse tipo de hemoglobina. E aí o paciente vai sofrer um pouquinho com o transporte de oxigênio, por exemplo, porque a hemácia tem um formato, a gente chama de formato de foice, né? Então, o que acontece com isso? Nós vamos ter anormalidades quantitativas aí, diretamente proporcional à quantidade, né? Nas anemias aí, por exemplo, deficiência de ferro, B12. E nós vamos ter também as qualitativas, como o exemplo das falciformes, por exemplo, que é o formato, né, a morfologia das hemácias
vão estar normais. Então tem essas duas linhas de raciocínio aqui. Nas anemias por quantidade, né, foi diferenciação ali, né, doenças crônicas, deficiência de vitaminas, folato e tal, né, ferro, por exemplo. Então nós vamos ter ali as quantitativas. E nas qualitativas, a morfologia especificamente, como patologias específicas, né. Na apostila de vocês, vai ter ali um quadro mostrando diretamente essas proporções, né, do tipo de anormalidade e da condição associada. Por exemplo, vou citar aqui esse quadro para que você acompanhe por aí, tá? Tipo de anormalidade em relação ao tamanho. Nós vamos dar nome para isso, tá certo? Estou falando das hemácias. Tamanho, anisocitose, ou seja, variação do tamanho dos eritrócitos. Geralmente nas anemias não tem isso. Microcitose, não? A hemácias menor que o normal. Anemia por deficiência de ferro. Ferropriva, por exemplo. Macrocitose, os eritrócitos maiores do que o normal. Então, anemia megalobásticas, doenças hepáticas, a hemácia está muito grandona. Tá? Quanto à forma, a forma também tem nome na normalidade. Então, eu falei do tamanho, você viu que tem a citose no final. Okay? Quando eu falo de forma, posso ter diversas formas. Aí eu vou chamar de poiquilocitose, por exemplo. Tá? Variação da forma. Geralmente, anemias graves vai ter isso. Mas eu vou ter lá formas como dacriócitos, esquizócitos, esferócitos, drepanócitos. Todos esses nomezinhos aqui, eles vão indicar o formato, né, da hemácia, tipo drepanócitos, que é o formato em forma de foice, no caso da anemia falciforme. É um exemplo. Então você pode acompanhar pelo material, você vai ver. E quando elas têm cor, as hemácias estão com cor fora do normal, a gente pode ter uma hipocromia, que é a diminuição da cor dela, né? Então a anemia ferropriva diminui ali o ferro dentro da hemácia, né? Muda ali a hemoglobina, vai ter uma coloração hipocrômica, certo? Diminuição da coloração, certo? E também a gente pode ter ali algumas inclusões diferenciadas, né? Como pontilhados basófilos, corpúsculos de Halley-Joy, certo? Que são anemias ali bem específicas que vão aparecer esse tipo. Tem um quadro também com a figura que você pode olhar, o que eu acabei de dizer, elas estão desenhadas nesse quadro. E aí você vai ter entendimento maior quando você comparar esse quadro com as figurinhas que estão ali, tá bom? Então, os neutrófilos, por sua vez, né, os leucócitos, por sua vez, os glóbulos brancos, também sofrem algumas alterações ali. Principalmente em questão de tamanho, né? Quando a gente tem ali alterações de sistema de defesa, né? Eles podem sofrer alteração também de tamanho, de núcleo, o citoplasma pode modificar, né? E a gente consegue ver também que eles vão ter uma atuação diferente. Mas as hemácias, elas dão mais características. Você consegue ter variações, tanto de cor, tamanho e quantidade, certo? Então, essas anormalidades, né, dos leucócitos também a gente vai dar aqui característica para eles, mas principalmente eles estão relacionados a grânulos, por exemplo, né, granulações tóxicas dos neutrófilos, por exemplo, elas vão aparecer. Tem um quadro também que você pode acompanhar o que eu estou falando, né, você pode acompanhar por aí, pelo seu material. Os leucócitos também vão aparecer anormais em condições específicas, tá certo? Então vamos ver. Neutrófilos com granulações tóxicas, a gente vai ver lá infecções bacterianas graves, eles mudam a característica, né? Os grânulos primários ali proeminentes e escuros. Estou falando dentro do citoplasma a gente vai ter essa alteração, tá? Vacúolos citoplasmáticos, né? Corpúsculos de Dohrn também. Hipersegmentação, são vários núcleos segmentados. A gente inclusive chama de neutrófilos segmentados. Em anemia megaloblástica, a gente vai ter essa aparência deles. Os linfócitos também sofrem, né? Aí a gente vai chamar de linfócito atípico ou reativo, mudam o tamanho, né? Aumenta de tamanho. Então, infecções virais podem levar a um aumento de tamanho. Monócitos podem aparecer de forma atípica também. Células grandonas, bem grandes, né? Como fosse o blasto, é aqui que aparece, né? Quase chegando no blasto. E o blasto, propriamente dito, vai ser a célula imatura. Lá em leucemias agudas, a gente vai ver blastos, né? Tá certo? E as plaquetas? As plaquetas também podem sofrer alteração, tá?
e vão sofrer alterações morfológicas e quantitativas. Muito bem. Então a gente vai ver que as plaquetas podem ficar plaquetas grandes, né? A gente vai chamar de megacariócitos em condições específicas, ou hipergranulação plaquetária também, em condições ali afetando função. Muito bem. Então, dentro da parte clínica, você vai compreender muito mais quando você for avançar, né? Que a hematologia ela tem essa visão aí desses elementos figurados: eritrócitos, leucócitos e plaquetas. Muito bem, encerramos por aqui e vamos para o último módulo.